esse capítulo deve ser lido no contexto do capítulo 2, porque ele obviamente é uma continuação, não há divisão de capítulos nos originais. E o assunto do capítulo 2 era a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, no versículo 1, e no versículo 2, o dia de Cristo, que é quando Ele vem para reinar, para julgar as nações. Sempre que acontece alguma notícia de que Cristo vai voltar, com alguém marcando data, né? Isso aconteceu, acho que no ano retrasado, um pregador norte-americano marcou uma data para a vinda de Cristo, e muitos dos frequentadores da sua religião acabaram vendendo tudo que tinham, gastando todo o dinheiro em panfletos, em caminhões, em propaganda, cartazes, outdoors, e largaram seus empregos, obviamente, e saíram pelas ruas fazendo essa campanha de que naquela data que o pastor deles tinha marcado, Cristo iria voltar. E isso acontece sempre, ou dentro da esfera da profissão cristã, como foi nesse caso, ou mesmo na esfera pagã, como foi no caso daquele calendário maia, e sempre tem alguma coisa que alguém cria e marca uma data. E a reação dessas pessoas que acreditam nessas datas é justamente parar de trabalhar. E é o que acontece aqui. Quando Paulo está explicando a eles, esclarecendo a eles sobre a vinda do Senhor Jesus para buscar os seus e a diferença entre a vinda de Cristo para reinar, para julgar o mundo, porque eles estavam acreditando em alguns que pregavam que já o anticristo iria se manifestar e tudo mais, que eles já estariam no tempo da tribulação, porque eles estavam sofrendo perseguições, mas não eram essas as perseguições ainda do tempo da tribulação. E aqui então ele vai corrigir essa consequência de um ensino ruim. E eu estava lembrando uma passagem, tem um versículo que eu sempre achava ele meio fora do contexto, que é 1 Coríntios 15, versículo 33. Ele me parecia assim uma aplicação muito ampla. Obviamente é ampla a aplicação, mas aqui ele era muito específico, é muito específico. 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E se nós voltamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, mesmo capítulo, no versículo 12 de 1 Coríntios 15, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E aí, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, porque alguém estava pregando que não haveria ressurreição de mortos, os coríntios estariam mudando então sua maneira de viver, os seus costumes, os bons costumes, porque estavam acreditando naqueles que falavam essas coisas. E aqui é uma situação semelhante. No versículo 2 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo exorta os tessalonicenses que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. E aí, conectando, as más conversações corrompem os bons costumes. Como assim? Eles estavam deixando os bons costumes, que é você trabalhar normalmente, com afinco, ganhar o seu próprio pão, porque tinham ido na conversa dessas más conversações, dessa doutrina, má doutrina, que as pessoas estavam pregando. Então, sempre que uma má doutrina é introduzida, ela pode também causar mudança nos costumes das pessoas. E nós vemos isso em muitas religiões radicais, né? Muitas que as pessoas acabam seguindo uma má doutrina e mudando o seu estilo de vida, mas não mudando o seu estilo de vida no sentido de bom costume, como é a vida que todo cristão deve ter, de trabalhar, ganhar o seu pão, e etc., não se rebelar contra as autoridades e tudo mais. Não, mudando ao contrário. Então aqui ele vai exortar
no versículo 5, ora o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. E aí ele vai falar no versículo, ele explica, dá o exemplo dele, né, que obviamente Paulo sabia, não quando o Senhor Jesus ia voltar, a data que o Senhor Jesus ia voltar, mas a ele tinha sido revelada a verdade da vinda do Senhor para levar a sua igreja. Então, se tinha uma autoridade que poderia falar sobre o assunto, era ele, a quem foi revelado algo primeiro, antes até do que os outros apóstolos. E ele vai falar de si mesmo aqui, que como ele tem dado exemplo de trabalhar para ganhar o seu próprio sustento. E aí no versículo 11, versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então a consequência de más conversações, ou de doutrina errada, ou de notícias falsas, acaba sendo a mudança no comportamento para pior do cristão. E quando alguém começa a ouvir essas más doutrinas e começa a mudar o seu comportamento, aqui falando especificamente do caso do trabalho, né? Eles deixavam de trabalhar, aí ficavam sem o que fazer, e ficavam importunando os outros irmãos e comendo às custas dos outros, porque alguém vai ter que fazer a comida, alguém vai ter que comprar comida, né? Então eles estavam fazendo isso. E quando uma pessoa acaba dando ouvidos a uma doutrina e andando desordenadamente, qual é o papel dos outros irmãos? Porque é importante isso também. Às vezes a gente esquece dessa questão que é importantíssima. Por exemplo, uma pessoa na Assembleia é colocada fora de comunhão por pecado. Como nós devemos tratar essa pessoa? Muito claro, aqui não era nem uma questão de um pecado moral ou de uma disciplina. Aqui era uma questão apenas, entre aspas, né, de uma maneira desordenada de andar. Não estava trabalhando, estava vivendo de maneira vã e comendo às custas dos outros. Mas olha o que ele fala no versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Que vos aparteis. Isso parece meio assim perverso, né? Meio mal. Puxa, mas coitado do irmão, vou me apartar dele, devo, porque isso foi pedido para os irmãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando uma coisa é frisada dessa maneira, é porque não é uma coisa de pouca importância, é uma coisa importante. Então, uma pessoa que está andando desordenadamente, ou uma pessoa que foi colocada fora de comunhão por pecado, eu não devo ter amizade, eu não devo bater nas costas, eu não devo dar tapinha nas costas, eu não devo convidar para comer em casa, eu não devo sentar à mesa junto. Com esse ainda nem comais, falando de um que estava sendo colocado fora de comunhão por pecado, lá em 1 Coríntios 5, parece muito mal isso, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quando meus filhos eram pequenos, a gente às vezes tinha que discipliná-los, né? Então, algumas vezes tinha que pôr de castigo, põe no quarto, fica no quarto, vai ficar no quarto, não vai poder brincar, vai ficar quieto lá. Era assim que fazia, doía no coração a gente vê a criança lá, coitada, chateada, triste, chorando, mas tinha que cumprir aquele período de disciplina. Depois que passava, mostrava arrependimento, aí era recebida nos braços da família, né? Agora, se a gente pegasse um filho e falar, você vai ficar de castigo, vamos lá no seu quarto que eu vou brincar com você, jogar videogame com você. Mas peraí, que castigo é esse? Como ele vai sentir que fez algo que está errado? Como ele vai perceber que causou uma ofensa contra Deus? Não, disciplina é disciplina. Então, às vezes, é importante a gente lembrar esse aspecto,
porque nós podemos, com o convívio e com o tempo, acabamos nos esquecendo. Faz tanto tempo, né? Agora vamos voltar à amizade, vamos voltar a comer junto, vamos andar. Não, o tempo não muda. Enquanto a pessoa não demonstra arrependimento, não muda de atitude, vai continuar na mesma situação. E isso é um caso aqui, que Paulo está falando isso, vejam bem, não é simplesmente de uma questão de disciplina da Assembleia, da pessoa ter sido colocada fora de comunhão por pecado. Isso foi falado lá em 1 Coríntios 5, com esse ainda nem comais. Mas aqui ele fala de apartar-se de um que anda desordenadamente. Então, às vezes, nós vamos encontrar irmãos que não estão andando de acordo com a vontade de Deus, mas ainda assim não é um caso da Assembleia interferir, discipliná-lo, porque não há um pecado patente. Mas individualmente, nós podemos também deixar claro que nós não concordamos com a sua maneira de andar. Não indo junto com ele, não andando junto, porém apartando-se. Essa é uma questão que a gente precisa ser sempre lembrado. Há uma distinção entre o 1 Coríntios na disciplina e esse caso aqui, né? Que em 1 Coríntios fala que alguém que se dizendo irmão for adúltero, bebedor e tudo mais, né? Ele fala, com esse nem ainda comais. Isso é a disciplina imposta pela Assembleia. Todos os irmãos em comunhão não devem comer com esse homem, cumprimentar esse homem que está fora de comunhão, ou recebê-lo como se nada tivesse acontecido. Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos sido muito relaxados com isso, eu creio, na Assembleia. Alguém é colocado em disciplina, a gente fica com dó e vai lá e fica com ele, convida para ir para sua casa, independente da Assembleia. Isso entra em conflito com uma decisão de Assembleia. Agora, aqui nesse caso, que no capítulo 3 fala, no versículo 11 em diante, fala, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Isso necessariamente não é em pecado. Ele pode, andando desordenadamente, logicamente nós estamos mais propensos a cair em pecado. Mas aqui andar desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Coisas vãs não são coisas pecaminosas, são coisas sem possibilidade de trazer frutos. E o que ele fala para eles fazerem? A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhem. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-os como irmão. Você continua tendo essa comunhão, porque você vai admoestar ele como irmão, você vai falar. Mas se ele resiste, você deve evitar ele, notar o tal, para que ele fique envergonhado do que está acontecendo. Isso é um puxãozinho de orelha. Na realidade, não é colocar num quarto e mandar ficar sem comunhão por um tempo, né? É um puxãozinho de orelha. Você pode falar, meu irmão, o que você está fazendo? Você não trabalha, você só fica aqui se intrometendo nas coisas dos outros. É nesse sentido que está sendo falado aqui. Agora, isso pode ser aplicado numa maneira mais ampla em quase todas as coisas, não só no trabalho, né? Nós sabemos que temos uma tendência de, por causa da fé que temos e por causa da soberania de Deus, nós caímos para o outro lado da coisa. Bom, como Deus é soberano, eu vou fazer o que eu quiser, que no final Deus vai ser soberano mesmo. Ele vai acabar consertando tudo que eu fizer de errado. Então eu vou caminhar do jeito que eu quero caminhar. Isso é andar desordenadamente. Já ouvi casos no início, quando nós começamos a ler a Bíblia, não tínhamos comunhão com nenhum irmão, nós estávamos apenas lendo a Bíblia, um grupo. Entre nós, um dos principais que começou a reunir assim, a gente reunia só para ler a Bíblia, não era reunião de assembleia. Ele chegou a uma brilhante conclusão, que como nós temos fé, nós não precisamos fazer mais nada, é tudo por fé. Então ele chegava, ele casado, com filhos, ele chegava para um irmão abastado, falava, vão comigo que eu preciso fazer compra no supermercado. E ele entrava, ele e esse irmão, no supermercado, ele enchia o carrinho,
chegava no caixa com o irmão do lado e falava assim: eu estou fazendo essas compras por fé, não tenho um tostão na carteira. O irmão, abastado, abria a carteira e pagava as compras para ele. Agora eu pergunto, isso é viver por fé, isso? Isso é viver desordenadamente, isso é viver às custas do irmão, usando a fé como pretexto que ele está fazendo isso na fé. Homens de fé que agem na fé, esperando que Deus faça, nós vemos um exemplo disso nos irmãos do século retrasado. Era um irmão que tinha um orfanato. Eu não vou nem citar o nome dele, muitos sabem quem é, mas eu não quero ligar o nome para que vá procurar a história dele. Mas ele tinha um orfanato e ele simplesmente não pedia dinheiro para ninguém. Mas ele não ficava falando isso. Ele não ficava explicando, olha, eu não peço dinheiro, portanto, eu estou aqui, sabe, vivendo pela fé. Não, ele simplesmente tinha... E ele fazia todas as coisas, ele procurava trabalhar com o dinheiro que ele ganhava, ele sustentava aquilo ali. E muitos irmãos, vendo essa obra, ajudavam. Mas chegou um ponto nesse trabalho dele, que um dia eles não tinham nada para comer. E ele falou... reuniu todos à mesa, todas aquelas crianças, e ele junto, ele orou que o Senhor abençoasse a comida que eles têm na mesa, que eles não tinham nada. Daí tocou a campainha do orfanato, um padeiro que entregava naquela época o pão em carroça, quebrou a carroça e ele ia perder todo aquele pão, porque até ele consertar e levar o pão já ia estragar. Então ele pegou e falou: olha, eu vi o orfanato aqui, eu vou dar todos esses pão para vocês. Eles criaram um pão para comer. Então ele agradeceu por um alimento que não tinha. Isso é viver por fé. Mas é bem diferente eu falar que, porque eu tenho fé, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer isso, não vou fazer... E os irmãos que me sustentem. Era isso que estava acontecendo aqui. Nós sabemos que isso é andar desordenadamente. E eu digo agora, nos dias de hoje, qual é o grande problema que nós temos de andar desordenadamente? Não sou contra o cartão de crédito, mas cuidado, ele é um modo de você andar desordenadamente. Porque você vai só passando o cartão e chega no final do dia, do mês, quando vem a conta, você viu que você gastou muito mais do que você ganha. E quem vai pagar essa conta? Aí começa a entrar nos problemas de aumentar cada vez mais a dívida, e aí de repente ele vem falar: olha, eu estou totalmente endividado e tem que correr os irmãos a ajudar tal, para que ele não passe necessidade. Isso é andar desordenadamente. Nós temos que pensar nisso. Escuta, eu fazendo essas dívidas maiores do que eu posso ganhar, eu não vou estar sendo pesado para os irmãos depois, porque eles vão se condoer de mim. Então eu tenho que viver com aquilo que eu tenho, e não esperar que eu tenho que viver com aquilo que os irmãos podem me dar. Porque vivendo assim, isso é andar desordenadamente. E assim vai, nós podemos aplicar em várias coisas. O âmago de tudo aqui, que Paulo está trazendo, não é que nós não precisamos ajudar o que se tem necessidade. Muito pelo contrário. Ele está falando aqui, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Porém, os que andam desordenados, é o versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Nós somos exortados a continuar fazendo bem. E os desordenados são convidados a trabalhar com as próprias mãos para ter com que isso se sustentar. E se mesmo assim faltar, sim, os irmãos, existe a benevolência de cada um em cada um. Mas o que nós devemos estar preocupados é em ter para poder ajudar. E não gastar porque nós vamos ter a ajuda de alguém. É o âmago de toda coisa aqui. Como cristão, nós temos que pensar que temos que andar com ordem nas coisas. Ser organizado em tudo que você faz. Sentar e falar: peraí, eu posso gastar esse dinheiro? Se eu não posso, não me interessa se o irmão pode mais do que eu. É isso que o Senhor tem me dado, é com isso que eu vou viver. E Ele vai abençoar dia a dia. E nós não precisamos ficar preocupados com coisa alguma. Isso é viver por fé, porém não quer dizer que é viver da fé dos outros. Nessa passagem também, Paulo esclarece uma coisa que costuma causar certa confusão. Quando nós falamos de congregar o nome do Senhor sem um clero, sem um pastor à frente, assalariado, recebendo salário, empregado ou eleito pela igreja ou coisas desse tipo,
muitas vezes as pessoas estranham, porque não é a prática comum na cristandade, né? E aí Paulo dá o exemplo dele próprio aqui. No versículo 8 ele fala, no versículo 7, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Paulo poderia viver sem trabalhar, no sentido de trabalho secular, mas ele tinha uma fábrica de tendas. Paulo era um empresário, vamos chamar assim, um empreendedor, né? Ele, juntamente com Priscila e Áquila, fabricavam tendas e vendiam tendas. Então é difícil imaginar Paulo visitando um cliente, oferecendo uma tenda, mas ele fazia isso, ele vendia tenda, ele fabricava tenda. É difícil pensar isso, imaginar isso dentro do contexto da religião cristã, que existe um clero, e esse clero não faz outra coisa senão ficar o dia inteiro trabalhando nas coisas do Senhor e recebendo um pagamento para isso. Mas Paulo dá o próprio exemplo aqui. Mas muitas vezes a pessoa acontece e fala, não, mas tem em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, que diz o seguinte: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ué, mas então Paulo recebia salário? Sim, ele era ajudado por irmãos, e o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que ele nunca tinha pedido nada para os irmãos de Corinto, e os irmãos de Corinto não tinham nenhuma obrigação de ajudá-lo nesse sentido. Outras assembleias estavam ajudando ele. Mas, juntando tudo que ele fala em várias passagens, inclusive em Atos 20, que nós lemos outro dia aqui, semana passada, eu creio, quando ele fala de ninguém, Atos 20, versículo 33, de ninguém cobicei a prata e nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, ele trabalhava com as suas próprias mãos, não apenas para o sustento dele, mas ele compartilhava também com os enfermos, e ele compartilhava também com os que estavam com ele, no versículo 34. Ele trabalhava com as mãos e compartilhava com outros irmãos. Mas algumas assembleias ou irmãos viam o trabalho dele, reconheciam o trabalho dele e o ajudavam. E, obviamente, quando a gente junta todos esses versículos, é muito claro que faziam isso espontaneamente, não era pedido por Paulo, não cobicei, não pedi prata nem ouro, ele não buscou isso, mas aqueles que queriam o ajudavam. E se ele não pedia, obviamente, aos irmãos, muito menos aos incrédulos. Lá em Tiago, eu creio que é Tiago que fala, eu não lembro agora o versículo, fala, saíram sem pedir nada aos gentios. Qual que é? 3 João. 3 João 7. Porque pelo seu nome, pelo nome do Senhor, saíram, nada tomando dos gentios. Agora, o que nós vemos na cristandade hoje é uma realidade totalmente diferente. Nós vemos homens que são assalariados, que têm carteira assinada ou não, que exigem aumento ou disputam melhorias de salário, como numa empresa normal. Isso é bíblico? Não, de maneira nenhuma. E vai além a coisa. Nós vemos homens pedindo colaborações incrédulos, doações incrédulos. E daí vem o casamento da cristandade com o mundo, né? Com a política do mundo. Por isso a gente sabe que em muitos casos há políticos que ajudam
financeiramente instituições religiosas em troca de votos. Isso acontece, isso é normal acontecer dentro do mundo religioso. Mas tem fundamento bíblico isso? Não, nada disso tem fundamento bíblico. Aqueles que têm um coração para trabalhar para o Senhor, vão apresentar isso diante do Senhor, e o Senhor vai responder como? Sustentando-os, se eles não tiverem tempo para trabalhar com as próprias mãos, e forem se dedicar 24 horas à obra do Evangelho, o Senhor vai sustentá-los. O Senhor vai, da mesma forma que o Senhor toca o coração de um, põe no coração de um o desejo de fazer a obra de Deus, Ele coloca no coração de outro o desejo de colaborar para aqueles que fazem a obra de Deus. Mas ninguém pede, e nem deve, jamais pedir. Nenhum homem, nenhum cristão deve depender de homens, nós dependemos de Deus. E é claro, isso não é privilégio apenas dos que estão 24 horas trabalhando no Evangelho. Isso é um privilégio que tem todo cristão, porque cada um de nós aqui tem o seu trabalho, ou recebe o seu salário numa empresa, ou faz o seu trabalho por conta própria, ou qualquer coisa assim. E de onde vem esse dinheiro? Do Senhor. Nós sabemos que é do Senhor. Ah, não, mas é o meu trabalho que está dando, eu que me esforcei. Ah, é? E quanto tempo leva para você perder um emprego? E qual a dificuldade que existe em encontrar um emprego? E o Senhor não está por trás disso. O Senhor controla todas as coisas. Então, tudo, por isso que nós damos graças na hora do alimento, né? Seria um absurdo um cristão sentar-se à mesa e falar assim: eu me agradeço a mim mesmo pelo pão que ganhei com esforço, com o suor do meu rosto. Seria um absurdo. Mas nós agradecemos a Deus Pai por ter suprido aquele alimento para nós. Então, tudo vem de Deus. Eu me lembro uma vez, eu morava lá em Alto Paraíso ainda, e eu parei no posto de gasolina, aí eu fui pôr gasolina na minha Variant, e tinha um irmão de fora, do exterior, me visitando, e aí a hora que fui pagar, ele já tinha pago. Eu falei: não, mas não, tá aqui, então tá aqui o dinheiro, vou dar o dinheiro para você. Ele falou assim: não, o dinheiro é o mesmo. Eu falei: como assim é o mesmo? É do nosso pai. Ele veio do nosso pai, então não adianta você me dar esse dinheiro. Então daí que eu entendi essa questão, né, que na verdade tudo vem do mesmo pai. Tudo vem do mesmo pai. Obviamente aqui ele está alertando para esses que levaram isso ao extremo. Então, se vem do mesmo pai, então eu paro de trabalhar e espero que o pai supra o meu irmão para ele pagar minha conta no supermercado, como no exemplo que foi dado. O tempo já está quase terminando, mas antes de encerrarmos, nós começamos lendo o versículo 13 do capítulo 2, que fala de uma coisa aqui que é eleição. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A gente possa tomar esse assunto na semana que vem, sobre a eleição, que é uma coisa muito importante, eu creio, na doutrina cristã, a eleição. Eleição para a salvação, e os que se perdem, forem eleitos para a perdição. Isso é uma coisa, um assunto que trouxe muita controvérsia na cristandade, principalmente no protestantismo, quando surgiu a ideia de que, ideia humana, né, de que Deus havia predestinado o homem para a perdição, o que não é escritural. Mas é eleição e predestinação, é um assunto interessante para nós, talvez, vermos alguma coisa antes de nós passemos já para o próximo livro, né? Não vamos fazer agora porque não dá tempo, né?